né? Você falou padrões internacionais. Então essa busca, você acredita que ela define um pouco do seu jeito de pensar, sua filosofia de fazer negócio? Eu vou dizer se essa busca, no fundo, é um atendimento permanente, né, de atender a curiosidade, tá certo? Então, dentro do perfil, assim, a minha curiosidade, e de forma geral, não só especificamente no produto da empresa, né, mas sobre o aspecto social, né, sobre o aspecto cultural, etc. Então, na área institucional do grupo, nós sempre apoiamos muitas atividades sociais, etc. Isso me levou a desenvolver um tipo de conhecimento, cultura, convivência muito ampla, né? E, no fim, essa busca dos melhores benchmarks do mundo em todos os tipos de atividades, né? Que aí vamos conversar um pouco nesse sentido, né? Existe essa palavra de busca de excelência, né? Mas a excelência, ela não tem a abrangência normalmente que realmente a busca tem que ter, a busca no sentido econômico, mas social e ambiental, né? Então essa inquietação, vamos dizer, no fim, é que permanentemente a gente tem que estar na busca de melhorar ou buscar os melhores padrões mundiais, né? Dentro do setor que competimos, eu aprendi isso muito cedo, né, de tentar buscar benchmark de disputa internacional, e esse, eu diria, quase um cacoete de busca, né, eu estendo para qualquer outra atividade que eu fiz na criação do Cavalos, na construção do Iberê, no Hospital Nunes de Vento, né, nos campos de educação, onde eu tenho talvez minha maior inquietação, né, que é o maior desafio que nós temos no Brasil, né, é como buscar a solução de maior eficiência na educação. Isso me dá uma inquietação enorme. Então, na realidade, vamos dizer, essa palavra busca vem quase como consequência de um comportamento filosófico. O que você acha que é a consequência de quem pensa diferente disso? Ou seja, aquela pessoa que ela, ao invés de buscar incessantemente, é a pessoa que para de buscar e ela aceita tudo como é e não busca mais nenhuma novidade quando a gente fala de negócios. Eu vou usar um termo forte aí, né? Mas eu tenho pena dessa figura que você descreveu, né? Porque o estímulo que a busca traz, seja na convivência com as pessoas, na convivência com a equipe, né? Quer dizer, se você estagnou e parou, é o começo do fim. Quer dizer, parar é a mesma coisa que terminar. Tá certo? Então, o processo de evolução, vamos dizer, eu acho essa busca, vamos dizer, essa inquietação de aprimoramento, a busca de mobilização de equipe, a busca de ter entusiasmo no que faz, né? Eu acho que é um fator de estímulo e que dá muita alegria na vida. Tá certo? E aí, eu tenho mais um termo conjugando isso um pouco, né? Eu acho que a pessoa tem que ter a sensação que é útil, mas a pior coisa que tem se o cara é um inútil, tá certo? Então, na busca de opções em que você vai se empenhar, tentar construir, né? Eu acho que a palavra busca é uma atitude de movimento no sentido da melhoria. Não, e assim, né? O pessoal não sabe aqui, mas nos bastidores, né? A gente estava dando uma volta pelo escritório, eu estava te apresentando o escritório. E aí, de repente, eu mencionei, a gente tem 600 consultores de investimentos aqui, etc. E você falou assim, nossa, e como que você faz a gestão disso tudo? E aí eu caí, né? Eu falei, não, através da liderança e KPIs. Aí eu me liguei, eu falei, poxa, peraí, o Jorge Gerdau está me perguntando isso. 87 anos, mais de 30 mil funcionários. Falei, como assim? Isso me mostra, na prática, um pouco desse princípio, dessa filosofia na sua vida, que é essa busca de, não importa onde você tá sempre querendo aprender coisas novas, questionar as pessoas, e você tá aberto, inclusive mais aberto às vezes do que os jovens estão começando, né? É o contrário. Você deu um flagrante. É interessante, né? Que eu agora pensando assim, né? Que realmente você me pegou cientificamente com a minha inquietação, né? Quer dizer, como a sua área é uma área financeira extremamente complexa, são todos os fatores econômicos que alteram, sobem e descem o valor das ações do mercado financeiro, tudo, tanto sob o aspecto técnico, mercado internacional e ainda política, né? Eu perguntei como é que faz a conjugação dessa inteligência, né? Então, eu larguei uma pergunta, mas ainda nada mais é do que curiosidade, foi a busca nesse sentido, né? Interessante que nessa convivência curta de debate anterior que nós tivemos veio à tona, né? Muito interessante. E Jorge, eu tenho muitas coisas para te perguntar, mas eu queria começar pincelando um pouco sobre a sua jornada, né? A sua jornada, ela tem alguns pontos conhecidos dessa jornada, mas eu queria que você me contasse um pouco do seu jeito, assim, da onde você veio e como você chegou até. Bom, eu
Talvez o ponto principal é o lastro da estrutura de cultura familiar. Tá? De um lado, a família Gerdau, né, que meu bisavô, em 1868, veio ao Brasil, né, e começou no interior. Recomendaram a ele que fosse do interior, porque aí comprava a produção. Ele veio como empresário, comprava a produção e vendia equipamentos para os rementes para o consumidor. Né? Então daí foi desenvolvendo e no fim chegou em Porto Alegre para a educação dos filhos. Então tem uma tradição empresarial muito forte e comercial. A fábrica de Pergs era uma empresa já, vamos dizer, na década de 40, 50, né, já produzia e exportava o produto para todo o Brasil, negócio de navegação com o ITA naquela época, certo? Então existe uma estrutura empresarial de educação muito... outro ponto... Cita assim, na sua família tinha uma cultura empresarial de educação forte, é isso? Feito, muito forte. A tal ponto que meu avô, né, tinha as duas filhas, né, e como em Porto Alegre ainda não tinha segundo grau para as meninas, né? Ele mandou para a Alemanha, comprou uma casa em Hamburgo, deixou as filhas, que tinha parentes em Hamburgo, deixou as filhas fazer o segundo grau na Alemanha, certo? Então, eu ressalto isso porque já naquela época, com inquietação cultural da família, certo? E o importante, o segundo aspecto importante é nosso pai foi diretor-geral e inspetor do Deutsche Bank para toda a América Latina, Espanha e Portugal, certo? Então ele tinha uma função global do Deutsche Bank, que era já naquela época o primeiro banco, o maior banco da Alemanha, certo? E nós ficamos na Argentina durante a guerra, evitando de ter que voltar para a Alemanha. Ele ficou na Argentina e aí depois da guerra entrou no negócio da família, tá certo? Ele casou em 30, né, mas só foi entrar no negócio da família em 40. E aí ele trouxe essa bagagem cultural internacional, né, no campo financeiro, no campo de recursos humanos e uma visão de planejamento, tá certo? Então, um pouco assim, para a família Gerdau, né? A minha mãe, vamos dizer, trouxe assim, então, uma cultura nova para dentro da estrutura familiar, né, clássica de desenvolvimento, e que isso, eu acho que os grandes beneficiados fomos nós, os irmãos, né, os 4 irmãos, trabalhando no negócio com esse impacto cultural fortíssimo, né? E meu pai começou logo no começo, já abrindo capital para os empregados participarem, operário, né? Então já no primórdios de 50, meu pai já tinha uma atitude, vamos dizer, de abrir a empresa para... Ele dava a opção da gratificação ser recebida em dinheiro ou poder subscrever ações, né? Eu não sei se ele fez por convicções filosóficas apenas ou para manter o dinheiro dentro da empresa, tá certo? Mas essa aí eu não sei responder, tá certo? Mas, em todo caso, o importante era essa atitude. Então, nós fomos também no Brasil praticamente das primeiras empresas brasileiras, né? Já tinha algumas internacionais que abrindo o capital, que nem a Light em São Paulo, assim, já tinha alguns precedentes. Mas nós começamos a trabalhar no mercado de capitais quando não tinha comissão de capital aberto, etc. Tudo. Não tinha nenhuma diretoria no Banco Central ainda que cuidava do mercado de capitais. Então, eu pessoalmente até tivemos o início aí com o fundo C5, né? Isso foi inventado pelo Rockefeller para tentar introduzir no Brasil ideias de abrir capital no setor econômico. Então, nós vivemos esses primeiros passos e eu tive o privilégio de viver esse processo pessoalmente na condução dessa vivência inicial, mas essa cultura, vamos dizer, realmente foi extremamente...